Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, amado filho, amada filha. Que bom receber você aqui, viu? Hoje, terça-feira, 19 de março. Isso mesmo, terça-feira, 19 de março. Nós damos um break aí, uma paradinha no ritmo quaresmal. Você vê que o padre não está de roxo hoje como é comum na quaresma, mas o padre está de branco, porque hoje nós celebramos São José, o esposo de Maria. O grande São José, né? Muito bom poder celebrá-lo e pedir a intercessão dele e aprender muito com esse homem de Deus, esse homem santo, esse homem fiel ao Evangelho, esse homem obediente, esse homem de oração. São José é um ícone de virtudes para nós também, gente. Veja bem, se você é novo, nova no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você vai saber quando entrarem conteúdos novos aqui. Deixe agora seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, é muito importante, tá? Para você me ajudar a evangelizar. Escreve nos comentários aqui os seus pedidos de oração também, que o padre vai rezar. E hoje à noite nós temos um encontro mais que marcado pela TV Canção Nova. Isso mesmo, programa Pra Ser Feliz, pela TV Canção Nova. Olha, palavra de Deus, pregação, oração por cura e libertação diante do Santíssimo Sacramento. Muita coisa boa vai acontecer no programa hoje, você não pode perder, tá? Também nós estamos vivendo aí, nessa quaresma, né, esse tempo forte de oração, as lives que o padre está fazendo sempre às 9 da noite aqui no canal, está sendo uma bênção. Se você ainda não se juntou a nós, se una a nós, né? Nessas lives, sempre às 9 da noite aqui no canal. Vamos lá, o evangelho de hoje está em Mateus capítulo 1, versículo 16, depois 18 a 21 e depois versículo 24a. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E te dará à luz um filho. Tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo lhe havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São José, rogai por nós e valei-nos. Gente, é fantástica a história, o testemunho de São José, né? Papa Bento XVI, de saudosa memória, no seu livro A Infância de Jesus, né? Tem uma reflexão muitíssimo bonita sobre a pessoa de José, a figura de José, né? As virtudes de José. Veja bem, José era um homem imerso no mistério de Deus, mergulhado na palavra de Deus. Um homem de silêncio, um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que assumiu aquele filho como dele, apesar de não ser filho biológico de Jesus, né? De José. Ele ensinou Jesus a trabalhar, ele ensinou Jesus a rezar. Ele foi um homem que se resignou diante da vontade de Deus, que assumiu a sua missão. Ele também viveu um fiat de alguma forma. De alguma forma, sem palavras, sem dizer explicitamente, ele disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis-me aqui o servo do Senhor, não é? Porque ele também se submeteu ao plano de Deus. Ele foi obediente, foi silencioso, modelo de homem, viu? Olha, eu vou dizer para vocês, queridos homens, tá feio, viu? Eu escrevi o meu livro Curar e Restaurar o Masculino, que é um livro de cura interior para os homens. Você encontra no loja.cançãonova.com se você quiser depois, que é tudo para ajudar a Canção Nova, né? Manter a evangelização na TV. Mas eu pesquisei muito para escrever esse livro, eu descobri algo que é chamado de crise da masculinidade. Eu usei um livro chamado The War Against the Boys, A Guerra contra os Homens, que provou cientificamente uma agenda, estatisticamente, desculpa, com artigos e tal, provou que existe uma agenda nos Estados Unidos e no mundo inteiro, desde 1960, 70, trabalhando para destruir a masculinidade nos homens. Destruir a masculinidade, o jeito masculino, as virtudes masculinas, né? E ali no livro Curar e Restaurar o Masculino, eu coloquei José como um modelo de masculinidade, porque nós homens, a gente precisa de uma referência. O homem, ele se torna homem, o menino, né, se torna homem através do contato com outro homem que lhe seja uma referência. É importante. Você vê que é muito comum ver o menino admirando um super-herói, um jogador de futebol, um cantor, porque ele precisa de referência. E José é uma referência de homem de Deus, de trabalhador que
pegou o touro pelo chifre, que assumiu sua missão, que não foi fraco, que não foi dominado pelo prazer. Me perdoe, hoje em dia a gente vê uma geração de homem fraca. Eu escrevi isso no livro Curar e Restaurar o Masculino, onde eu discorri, no capítulo que eu discorri sobre a crise da masculinidade. A gente vê uma geração de homens fraca, homens fracos, que são escravos do prazer, escravos da pornografia, escravos da facilidade, que não estão dispostos ao sacrifício, que não assumem. Esses dias eu vi um homem, namorava há 14 anos, não queria casar, falou para mim que estava com medo. Eu falei, isso é um saco de batata, meu irmão. Desculpa a sinceridade, eu não queria ofender o saco de batata. Falei, isso é um saco de batata, tá com medo do quê, meu irmão? Assume essa mulher, você vai ficar usando ela como se fosse um garotão. O cara já tinha quase 50 anos, 40 e pouco ali, né? Casa, assume, os homens têm medo de casar, têm medo de ser padre, têm medo de... É a síndrome de Peter Pan, que eu coloquei também no livro Curar e Restaurar o Masculino, que é aquele síndrome que descreve aqueles homens que têm 40, 50 anos e querem viver que nem adolescentes, com seu all-star, nada contra o tênis, né, mas contra a postura, o comportamento de adolescente, não quer compromisso, quer ficar com todas, eu quero ter você, mas não quero casar, ou seja, eu quero usar o teu corpo, mas não quero te assumir como minha esposa, não quero cuidar de você, não quero dormir e acordar ao seu lado, só quero te usar e viver como se fosse um adolescentão. Isso é coisa de banana, não é coisa de homem, não. Nós estamos vivendo uma crise da masculinidade, essa síndrome de Peter Pan e essa guerra contra a masculinidade. Esse livro, The War Against the Boys, A Guerra contra os Homens, provava que os meninos nos Estados Unidos eles têm sido punidos por agirem como homens, por se comportarem como homens, por viverem as virtudes masculinas. Porque tudo bem, houve uma masculinidade tóxica aí nos séculos que nos precederam, não há dúvida, as mulheres sofreram muito, o meu respeito a elas, o meu carinho. Mas não dá, lembra aquele ditado que diz assim? Não dá para jogar junto com a água suja o bebê que nela tomou banho pelo ralo. Joga água suja, mas conserva a criança. Ou seja, não é porque aconteceram erros que a gente tem que destruir o que é ser homem, destruir a masculinidade. Muitas das mulheres que estão destruindo a masculinidade nos meninos, depois querem encontrar um homem para casar e não conseguem, né? Existem virtudes que estão associadas à masculinidade, gente, desde o período pré-socrático na Grécia, desde a antiguidade mais remota, desde o tempo das cavernas. Você sabe que no livro Curar e Restaurar o Masculino, olhando para São José e outros modelos de masculinidade, né, São José operário que a gente celebra hoje, olhando ali para esses exemplos e olhando para a Bíblia, eu estudei muito e defini aquilo que coloquei ali, né, aquilo que é fruto de estudo de muitos exegetas, estudiosos da Bíblia, aquilo que é chamado de masculinidade bíblica. Biblicamente, existem 4 linhas, 4 coisas que mostram o que é ser homem para Deus e segundo a Sagrada Escritura. Segundo a Bíblia, o homem é chamado, em primeiro lugar, o masculino, ao sacrifício, a se sacrificar. No trabalho, não acordar cedo, não dar a vida pela esposa, não assumir sua vocação, não ser padre. E é justamente o que os homens não estão fazendo hoje. Uma geração mole, escrava do prazer, escrava da pornografia. Tanto de homem, menina, escrava da pornografia, por casa vira um brocha, não dá conta da mulher. Desculpa a sinceridade, gente, eu sou padre, eu escuto as famílias, eu sei o que eu estou falando. Ai, padre, é isso mesmo. Um bando de menino, casa, a mulher depois chega no padre e fala assim, padre, casei com um filho. O marido acha como se fosse um filho, não tem firmeza, não se sacrifica, é um egoísta. Quem não se sacrifica pela família, sacrifica a família. Quanto marido preguiçoso, quanto homem preguiçoso, sobrecarregando a mulher, não ajuda na casa, esquecendo que a casa também é dele. Não ajuda a levar o lixo para fora, não ajuda a limpar, não cuida da casa que também é dele. A casa não é só da mulher. Não lava uma louça só suja. Homens escravizados pela impureza, no adultério, não consegue ficar sem trair a esposa, é um banana. Segunda coisa, a Bíblia diz que o homem é chamado ao ensino, a cultivar o jardim. Gênesis 3,15 está escrito, Deus colocou o homem, o primeiro homem do mundo, no jardim, Adão, para cultivar e guardar. Então, cultivar tem a ver com ensino, com educar. O ser homem tem que educar os seus filhos, educar para as virtudes, educar para a oração. Foi o que São José fez com Jesus. Educar para o trabalho, para a honestidade, para ser um bom cristão e um honesto cidadão. Terceiro princípio de masculinidade bíblica. O homem é chamado a guardar, né? Cultivar e guardar o jardim. Ou seja, guardar, proteger a sua esposa, a proteger o seu filho, a proteger a fé dos seus filhos, a proteger a própria alma, evitando o pecado, a impureza. Você é homem, você tem que saber o que seus professores estão dando para o seu filho na escola. Você tem que guardá-lo, sabe? Você tem que guardá-lo, guardar o seu filho, guardar a alma dele, guardar a fé dele nesse mundo, dessa internet que quer destruir os nossos filhos, que quer destruir a fé dos nossos filhos, sabe? Então, esses são os princípios de masculinidade bíblica.
Masculinidade bíblica, gente. A gente tem que colocar em prática. E o quarto princípio, desculpa, eu estava esquecendo, segundo a Sagrada Escritura, o homem masculino é chamado ao trabalho. A preguiça está em total contrassenso com a essência que Deus colocou em cada homem ao criá-lo. O homem é chamado ao trabalho, como José, como Jesus, a transformar o mundo pelo trabalho, a trabalhar. Homem preguiçoso é uma vergonha. Homem preguiçoso é uma desonra a Deus. Homem preguiçoso é um banana. Se você, meu irmão, está assistindo isso, reage. Se a sua família está padecendo porque você não está trabalhando, porque você é preguiçoso, enrolado, reage. Imite São José, peça a graça de Deus, ele vai te ajudar, mas não aceite passar a sua vida inteira como um derrotado. Essa homilia é para os homens, as mulheres também têm que ouvir, óbvio, aprender sobre a masculinidade, ler lá o livro Curar e Restaurar o Masculino, mas manda para o homem que precisa ouvir isso, com muito respeito. E com muito respeito a você, homem, eu estou falando sério com você, é de homem para homem, eu sou padre, mas eu sou homem. De homem para homem, toma atento, meu irmão, reage, deixa de ser banana, deixa de ser um saco de batata e seja o que Deus te criou para ser. Nós não podemos mais nos conformar com essa geração de homens fracos, moles. Não é isso que Deus quer e não é isso que a gente quer ser também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São José, desça sobre vós e sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, será a seguinte: São José, rogai por nós. Só isso, digita aqui e escreve nos comentários o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que fica forte para você. Não saia sem escrever, tá bom? Deus ilumine você, amado filho, amada filha.